dentro do planejamento, não era um jogo para o Cruzeiro vencer. Não era um jogo para o Cruzeiro vencer. Só que dentro do jogo, e pela expectativa do torcedor, criou ali uma sensação de que podia vencer. Criou. E aí acabou, né? Acabou. Cruzeiro 1, Cap 1. Acabou. E tipo assim, beleza, vamos lá. Criou-se uma expectativa de que o Cruzeiro podia vencer. Podia ser um pouquinho mais do que foi. E aí essa expectativa ela foi criada não só para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Quando o Cruzeiro vence do Santos por 3-0, cria uma expectativa de que, pô, agora vai. Agora o Cruzeiro vai se salvar. O Cruzeiro vai jogar mais. O problema era o Pepa. Zé Ricardo chegou e vai comandar a reviravolta do Cruzeiro. Isso lá no jogo contra o Santos. O Cruzeiro ganhou de 3-0. Na Vila Belmiro, uma baita vitória. Isso não dá pra negar. Aí, o jogo seguinte, derrota pro Fluminense, a torcida cai na realidade. Cai na realidade que aquele 3-0, ele foi o ponto fora da curva. E não a regra, ele foi a exceção. E aí o Cruzeiro passa 4 jogos sem ganhar, chega no jogo contra o Galo. Jogo contra o Galo, todo mundo falou que se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro se salva. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro se salva. E aí vai lá, o Cruzeiro faz um jogo contra o Galo bom dentro do que o Cruzeiro pode. Bom. Aí cria uma expectativa muito grande mais uma vez. Poxa, o Cruzeiro vai se salvar, venceu contra o Galo, agora é a virada de chave, é isso, é aquilo. E aí, jogo seguinte, o Cruzeiro vai lá e mete porrada 3-0 no Bahia. Jogo maravilhoso, o Cruzeiro jogou demais. O Cruzeiro jogou demais contra o Bahia. Isso não dá pra falar um A da atuação do Cruzeiro contra o Bahia. Um A. O Cruzeiro foi talvez o melhor jogo do Cruzeiro no campeonato. Então, pô, 2 vitórias seguidas, conquistamos isso só no primeiro turno, nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Os primeiros jogos. Porra, agora acabou. Agora vamos voltar lá pra cima, vamos voltar pras cabeças, não sei o quê. 3 derrotas seguidas. Pum, porrada. 3 derrotas seguidas. Pra voltar o Cruzeiro mais uma vez à realidade. Pra mostrar que aquela expectativa criada não necessariamente era o que o time podia entregar. Que o jogo contra o Bahia foi mais um ponto fora da curva. Foi mais uma exceção à regra. Então, o Cruzeiro perde para o São Paulo por mais que tenha jogado bem. O Cruzeiro perde para o Inter por mais que tenha criado. E o Cruzeiro perde no jogo, poxa, o pior jogo do Cruzeiro, que foi a derrota contra o Curitiba. E aí, o Cruzeiro mais uma vez volta com um ponto fora da curva. Vitória contra o Fortaleza. Aí, vamos ganhar tudo. Toma, volta para a realidade, empate contra o Vasco. Não que a realidade do Cruzeiro seja perder 3 seguidas. Mas também não é ganhar tudo. Não é ganhar, não é meter 3-0 no Bahia, porque o Cruzeiro é um time muito, muito próximo do Bahia. Muito próximo do Vasco, muito próximo do Santos. Então, meter 3-0 no Santos, meter 3-0 no Bahia, são pontos fora da curva. O correto, né, a média do Cruzeiro, a regra, é um empate com o Vasco, um empate com o Atlético Paranaense. E aí, o Cruzeiro ganha do Goiás, cria-se uma expectativa para uma vitória contra o Atlético Paranaense. E é claro que, dentro do jogo, isso foi influenciado pela boa atuação assim, do Cruzeiro. Boa criação do Cruzeiro no primeiro tempo. E mais uma vez, né? O Cruzeiro é um time que cria, mas perde muitos gols. E aí acaba saindo atrás. Só que o resultado normal, o resultado dentro do planejamento era um empate. Era um empate. Desde
aquele começo dessa reta final. Começo dessa reta final. Contra o Curitiba, contra o Fortaleza. Quando a gente começou a fazer simulação, eu já tinha calculado 2 vitórias pro Cruzeiro. 2 vitórias. E lá atrás, as 2 vitórias que eu tinha calculado seriam contra o Coritiba e contra o Goiás. E uma derrota só. O problema foi que o Cruzeiro aumentou essa conta com uma derrota já contra o Coritiba. Né? Mas aí, ganha um jogo que não era para ganhar. Que é o jogo contra o Fortaleza. Dentro do planejamento, aquela vitória não existiria, né? E aí, empate contra o Vasco. Resultado normal. Resultado normal. Não pelo que foi o jogo, mas resultado normal. E aí, Goiás. Vitória. Dentro do planejamento também. Vitória contra o Goiás, resultado normal. Correto. Correto. Contra o Atlético Paranaense, resultado normal. E agora, o normal é um empate com o Botafogo. O normal pro Cruzeiro, dentro do planejamento, é um empate com o Botafogo e uma derrota pro Palmeiras. É o resultado normal pro Cruzeiro fazer 46 e ficar na Série A. 46. É isso. É isso. Criou-se uma expectativa de fazer mais, mas o normal, 46. Fica na Série A. Acabou. Sem conversa. E o Cruzeirense também não quer mais que isso, gente. E não pode querer mais que isso. Tem que querer ficar na Série A e acabou. Se vier Sul-Americana, se vier qualquer coisa, é lucro. Lucro. Mas a meta, o objetivo é ficar na Série A. Acabou. Então o Cruzeiro hoje chega a 45. O número ideal em todos os outros brasileiros. Nesse, não necessariamente, né? O Cruzeiro poderia ter chegado a 47, né? Mas não conseguiu. Também era... A vitória do Corinthians sobre o Vasco não era um resultado tão planejado assim, eu acho. Na conta de todo mundo, na minha também não era. Mas, cara, não vou falar que o Cruzeiro tá numa posição confortável. Não tá. Mas o Cruzeiro tá numa posição melhor do que já teve. Isso sem dúvidas. Isso sem dúvidas. O Cruzeiro hoje sofre muito menos riscos do que há 3 rodadas. 3 rodadas atrás. Muito menos risco. Porque hoje, o Cruzeiro tá a 4 pontos do Bahia. Só uma vaga. Só uma vaga. Goiás já foi, Curitiba já foi, América já foi. Uma vaga. Tem 3 times abaixo do Cruzeiro. Pro Cruzeiro cair tem que fazer muito esforço. Muito esforço. Vai pegar um Botafogo que não vence há 9 jogos, gente. 9 jogos. Um Botafogo acabado. Acabado. E o Cruzeiro pode dar a sorte de pegar um Palmeiras já campeão na última rodada também. E aí alivia pro Cruzeiro também. Alivia. E aí, poxa, o Vasco vai ter que remar demais contra o Grêmio na arena do Grêmio. Grêmio na arena do Grêmio é chato demais. Bahia vai pegar o América. Mamão. Mamão. Santos vai pegar o Atlético Paranaense, que o Cruzeiro acabou de enfrentar. Assim, é aquela coisa, né? O Atlético Paranaense não vence há uns 9 jogos também. O Atlético Paranaense tem bastante jogo que não vence. E a última vitória foi contra o América. Não vence há 8 jogos. 7 jogos. 7 jogos, perdão. Não vence há 7 jogos. Contra os times ali de baixo, os times do mesmo campeonato do Cruzeiro, do Santos, do Vasco, do Bahia, o Atlético não ganhou de nenhum, mas não perdeu. Perdeu só do Corinthians. Empatou com o Fortaleza, empatou com o Bahia, empatou com o Vasco, empatou com o Cruzeiro. E todos tirando do Vasco por 1-1. Então, na teoria, seria mais um empate aqui. Né? Se mantiver a regra, mais um empate contra o Santos. O desenho é para mais um empate contra o Santos. Com o Santos tendo que remar também. Porque o Atlético é na Arena da Baixada. Chato, viu? Chato. Chato esse Atlético, viu? Agora o Vitor Roque tá de volta. Né? Atlético com o Vitor Roque é um time melhor. Então,
Poxa, o calendário não é bom pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem 3 times abaixo. E aí, assim, Bahia tem 6 jogos em disputa. Precisa tirar 4 pontos do Cruzeiro. 4 pontos. Não é confortável, não é a posição dos sonhos, mas é melhor do que já foi. Não é melhor do que já foi? É melhor do que já foi. Então, assim,